Eu vou falar do ano do sacrifício, a pobreza e a indignidade da pessoa humana. Então, eu sou da História Econômica, mestranda, minha orientadora é Ana Paula Magalhães, eu sou professora de finanças e eu estudo um economista, isso é uma parte do meu estudo, é o Muhammad Yunus. Ele, na verdade, levantou a questão do microcrédito para as pessoas de baixa renda, né? Retirou milhares de pessoas de baixa renda, ele é um Nobel da Paz. Então, eu tenho um paralelo de um estudo com Muhammad e um outro economista, um outro Nobel de Economia, que é o... Ai, gente, tão famoso, me fugiu aqui, o Amartya Sen, na verdade o nome dele, também muito famoso, que também estuda essas interfaces, né, econômicas, e que eu busco trazer nesse estudo, né, nessa relação aqui, que muitas vezes algumas leis e o viés voltado a alguns indicadores acabam, né, a passar décadas e décadas e não conseguem, de fato, retirar as pessoas da situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, isso daqui, esse estudo é uma crítica né, desde o século XVI, tanto às vezes se empenha e se cria leis para se retirar as pessoas de situação de pobreza, e principalmente de extrema pobreza, e essas questões, né, elas não são, né, as pessoas não saem dessa condição, né, as nações. Eu vou marcar o tempo aqui que eu esqueci, gente. Né? E Cris, você também por favor, porque daí a gente se... Tá marcado aqui, eu vou ter a redondez dos... falando, né? Aí eu estouro aqui, já viu, né? Vou tentar falar dentro do tempo. 14h31 eu marquei o começo, mas tudo bem. Então tá bom. Então, o meu problema aqui que eu tenho, né, o pobre, ele não participa em pé de igualdade, não compartilha riqueza, saúde e educação. Logo, ele não alcançará o ambiente de trabalho. É o primeiro problema que a gente vai ver aí. É expor a pobreza na perspectiva de invariavelmente impedir o indivíduo de compartilhar das riquezas, saúde e conhecimento de sua coletividade em virtude da obstrução que lhe é imposta por sua condição de subdesenvolvimento humano. A pobreza é o nível baixo de renda ou consumo, é um subdesenvolvimento humano, exclusão social, vulnerabilidade, falta de recurso, necessidades básicas não atingidas e privações. Então, na verdade, não é só a questão de renda, né? É uma questão que tem um viés muito maior. Se a pessoa não tem recurso, ela logo não tem outros condicionantes, né, para educação, não tem alimentação suficiente, não tem saúde, tudo, e todas essas questões passam a ser uma privação para que ela alcance o desenvolvimento. Então, não basta uma única coisa, né? A mensuração única e exclusivamente de renda. Não é essa a questão que vai fazer ela sair da condição de pobreza. E aqui eu tenho alguns recortes na história, né, que nos trazem essas mensurações a respeito da pobreza. Então, desde os primórdios da história da civilização, existem narrativas de pessoas em situação de pobreza. Então, em Levítico e no livro de Ruth, já traz essa preocupação quando diz na Bíblia, né, a respeito, quando você fizer a colheita dos seus grãos, não retire todos os grãos, né? Deixe ali uma sobra. Para quê? Para que o pobre, né, se beneficie dessas sobras do campo. Em outro momento, temos, por muitos séculos, a pobreza foi utilizada como meio de submissão de pessoas participantes em determinados ambientes sociais, conforme visto na Grécia Antiga ou em Roma. No século XVI, a organização do trabalho na Inglaterra fundava-se em leis, né? Que eu vou trazer algumas leis que deveria beneficiar, né, os grupos de pessoas e que muitas vezes, né, acabava até acontecendo ao contrário. Então existia a Poor Law, que se aplicava aos desempregados e incapazes de se empregarem, velhos e crianças. O Statute of Artisans
em 1563, se aplicava às pessoas que estavam empregadas, estando alicerçado em 3 pilares: a obrigatoriedade do trabalho, 7 anos de aprendizado e um salário anual determinado pela autoridade pública. As paróquias, né, no século XVI, controlavam a vida dos pobres, chegando inclusive a impedir o deslocamento deles para outros lugares. E nem toda paróquia dispunha de recursos razoáveis para ocupar de forma útil o homem capaz. Cobravam impostos dos ricos para os sustentos de asilos. Naquele período, a escravidão já era proibida, havendo aproveitamento da mão de obra pobre e livre para o trabalho nas fábricas. 16 horas de trabalho para quem conseguisse suportar. Sem liberdade de escolha, eram forçados a trabalhar. Uma outra lei, a Speenlaw, assegurava a garantia de direito a viver, não precisava temer a fome, porque a paróquia o sustentaria. Essa lei era consequência a uma outra lei, né, revogada, que estava sendo abolida porque a Revolução Industrial exigia um suprimento nacional de trabalhadores que poderiam atuar em troca de salários. Sempre que a família do homem pobre se via atingido pelo desemprego ou pela doença, tornava-se um problema regulado pela lei dos pobres. Mesmo em casos extremos, a intervenção do Estado limitava-se à prescrição das formas de atender à subsistência desse homem, da qual se ocupavam instituições supervisionadas pelos contribuintes ingleses. Em 1845, a inspeção das fábricas constatava-se que a condição dos trabalhadores era algo muito agourento. Intensidade da pobreza na era moderna se deu após a expansão da economia mercantil, a urbanização, o empobrecimento maciço, trabalhadores do campo para a cidade. O Estado pouco fazia para retirar as pessoas da miséria, pois se entendia como algo regulado pela lei dos pobres. Instituições supervisionadas pelos contribuintes ingleses. O Estatuto Desumano tornava o socorro social pior que o baixo salário, condicionava o trabalho a ambientes que pareciam penitenciárias. Atesta Engels que a classe trabalhadora era miserável. A classe média inglesa, em particular a classe industrial, que se enriquece diretamente com a miséria dos operários, nada quer saber dessa miséria, transferindo à classe proprietária, classe industrial, a responsabilidade moral por essa miséria, gerando grande insatisfação da classe operária. Assim na morte como na vida, segundo Engels, tá? Os pobres são enterrados do modo mais desrespeitoso, como animais abandonados. O cemitério dos pobres, em Londres, é um lodaçal sem árvores, utilizado como campo santo desde os tempos de Carlos II, cheio de montes de ossadas. Todas as quartas-feiras, os cadáveres de pobres são lançados numa fossa de 14 pés de profundidade. O pastor declama rapidamente sua litania e a fossa recebe uma camada de terra. Na semana seguinte, repete-se a operação. E assim, até que a fossa esteja cheia. O mau cheiro da putrefação empesteia toda a vizinhança. Um escritor da época, Malthus, é contrário à lei do pobre. Por quê? Né? Aumenta o salário, além do nível da subsistência, gera ócio e desperdício com bebedeiras. Também, né, argumenta, aumentará o nível da população sem o consequente aumento de produção de alimentos. O pobre, ele pode casar, com pouca perspectiva de sustentar sua família. Leis criam pobres que mantêm. É o ano do sacrifício que vivem. No Brasil, tá? No século XIX e XX, a pobreza se alastra no Brasil, tornando-se o maior mal acometido ao país, diretamente ligado à situação econômica, pela falta de oportunidade em função da baixa escolaridade, entre outras razões. A pobreza está presente no cotidiano das cidades, nas favelas, nas mendicâncias, na falta de oportunidades laborativas, na falta de serviços essenciais, corroborada pela falta de preparo do cidadão
para assumir um posto de mercado de trabalho. Um adendo aqui, tá? Sendo que 1/3 da renda nacional fosse perfeitamente distribuída, seria possível garantir a todas as famílias a satisfação das necessidades básicas, sendo que se utilizando 3% do produto interno bruto. Conforme assinalado, a visão da pobreza cinge-se, né, ao poder econômico da pessoa. A partir do século XX, inicia-se uma nova visão da condição da pobreza, atrelada ainda à situação econômica, mas agora aditivada ao fato de a condição primeira da pobreza estar atrelada ao impedimento de ter acesso a outros fatores inibidores da perpetuação da pobreza. Segundo Amartya Sen, né, que é o Nobel de Economia, a pobreza pode sensatamente ser identificada em termos de privação das capacidades humanas. Então, quais são essas privações? Não é só renda. Renda, sim, tem a participação da renda, mas, né, a liberdade de ter educação, saúde, alimentação, nutrição, acesso à água potável, saneamento, trabalho, emprego, habitação, o ambiente onde ela vive, acesso a ativos. Aqui a gente vê acesso ao crédito, que é o embasamento de um dos meus estudos, né? A pessoa, para mudar de vida, ela tem que ter acesso às condições financeiras, acesso a crédito, acesso à instituição bancária, acesso a mercados, participação na comunidade e bem-estar social. Hoje a gente sabe que grande parte dos brasileiros não tem acesso a banco, porque o banco ele exige que as pessoas tenham patrimônio, né? Ele não acredita que a pessoa tenha condição ou dispõe, né, de garantia se ele não tem patrimônio. Então, parte da população brasileira e do mundo, né, até não tem acesso bancário. Então, já está fora da liberdade até, né, financeira, vamos dizer assim. O Estado, os poderes públicos e o legislador devem fornecer condições mínimas de subsistência a seus nacionais e ou aqueles que residam permanentemente em seu território, estando aqui embutido a erradicação da pobreza, o que proporcionará uma subsistência mais serena no cotidiano do país. As metas de desenvolvimento do milênio, promovidas pela Organização das Nações Unidas, estabelecidas como uma de suas prioridades a redução da pobreza pela metade até 2015, meta que não foi alcançada. Então, né, esse sonho em 2015, né, nós estamos em 2021, muito menos ainda, reduzir pela metade a pobreza, isso realmente não alcançou, nós não chegamos. E o que nós dizemos, né, aqui, nesse estudo? Os aspectos da pobreza, a metadimensão. A sua intenção severidade está o reconhecimento dos distintos graus de pobreza e da necessidade de avaliá-los. Então, quando a gente vê os estudos ou os indicadores de mercado que se traduzem único e exclusivamente em condições de renda, né, a renda, ela é, sim, ou a distribuição de renda, ela é necessária, sim, né? Ela deveria ser justa, mas não é um único indicador que deveria ser analisado, com certeza. Nós temos outros que deveria ser analisado. Não dá para você pegar um único indicador, e seguir como um meio, sabe, para você seguir em frente. E aí, o que eu trago aqui, tá? Bem rapidamente. Então, nós temos aqui um gráfico que fala da condição de pobreza, né? E extrema pobreza, o Brasil. Se eu olhar aqui, olha que absurdo, assim, eu fico muito, assim, nossa, a questão da extrema pobreza é $1 dia, é considerado $1 dia para famílias, né? Então, se você pegar essa linha vermelha aqui, são pessoas, se você pegar o Maranhão, 9% aproximadamente vive aqui, ó, em condições de extrema pobreza, né?
tá? De pobreza, mais ou menos, aqui já foi até atualizado, é um pouquinho mais, tá? Mas aqui 420 per capita mensais, olha aqui nessa região do Maranhão. Olha quanto da população do Maranhão vive com essa renda, tá? E aí, né, a gente vai vendo aqui a condição do Brasil de pobreza. Isso aqui foi feito antes do Covid. Isso aqui é antes do Covid. O que é exposto aqui para que a gente tome como base são indicadores que tomem como meta não um único fator, mas, né, exemplo do IDH, que é saúde, educação e renda. Aqui são estudos que se busque mais de um indicador, porque não dá para você ter vazão para um único, né? Então, aqui, se você pegar o Brasil, na questão do IDH, saúde, educação e renda, o Brasil aqui, nesse momento, estava em 79. Ele só anda caindo, tá? Nessa época aqui, em 2017, 2018, caiu mais ainda, tá? Então, ó, né, 79. O índice de Gini, que é quanto mais próximo a zero, melhor, né? 1,627. Aqui não vou tanto falar que é PIB, é um indicador único, mas tem esse aqui que eu defendo muito, que é a questão do crédito e do microcrédito, que para o desenvolvimento humano as pessoas devem ter acesso a recurso e a um recurso justo, porque aqui no Brasil nós temos taxa de juros a mais elevada do mundo, tá? E o número de inadimplência, o número de inadimplência, o Brasil é o país que mais inadimplente tem. Eu nem conto, porque é o segundo, só perde para Madagascar, então nem conto. Mas assim, por quê? Porque a taxa de juros é muito elevada, né? E seria justo, né, nós vivermos num país que tivesse realmente uma taxa de juros atrativa e acesso ao crédito. Então, quando eu olho aqui o Unibanco Itaú, aqui embaixo, né? Que quando as pessoas buscam crédito, 22% têm acesso, contra 77,9% não têm acesso, significa dizer que eu não tenho liberdade financeira, ou melhor, de acesso. Né? Esse gráfico aqui demonstra exatamente isso, que as pessoas não têm acesso ao universo financeiro. Eu termino meu estudo por aqui, né? É uma busca sempre constante pelos indicadores. Eita, Cris, 18, você vê como passa, né? A gente nem vê. Pelos indicadores justos, por indicadores que não foquem só por modelos quantitativos, mas que tenham também qualitativos, né? E que sempre assim, né? Os pobres que são explorados para a geração dessa riqueza toda, né, das pessoas, desse grupo ficar efetivamente mais rico. Deveria ter, na verdade, uma justiça, que é isso que a gente busca sempre. E é isso, tá? Obrigada, termino por aqui.